Pessoal, bom dia a todos e a todas. Voltando aí ao nosso estudo sobre o movimento uniformemente variado, como foi mencionado na última aula, o movimento uniformemente variado é aquele movimento onde o móvel possui uma aceleração constante e a velocidade ela varia conforme o tempo. A velocidade pode aumentar ou a velocidade pode diminuir. Dessa vez, na nossa 10ª aula, nós vamos falar sobre as equações do MUV, do movimento uniformemente variado. Então, primeiramente nós temos o que vem ser a aceleração. A aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, né? De acordo com essa expressão aqui, onde nós temos a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pela variação do tempo. A variação do tempo consiste em tempo final menos o tempo inicial. Uma outra equação que vai ser abordada também é a equação da velocidade. A equação da velocidade vai ser conhecida por essa daqui, ó. V é igual a V0 mais AT, onde V0, V é a velocidade final, V0 a velocidade inicial, quando o tempo é igual a zero, o A é a aceleração e T é o tempo. Lembrando que, de acordo com o problema, se não for considerado o tempo inicial, significa dizer que o tempo inicial será zero. Ou então, se for dito que a variação do tempo é de 5 segundos, portanto, esse tempo aí vai ser de 5 segundos, né? Lembrando que se você estiver utilizando um cronômetro, geralmente o tempo começa a partir do zero, né? Uma outra equação que será abordada também é a equação do espaço em função do tempo. Como foi colocado lá do movimento uniforme, nós temos a equação do espaço, que é aquele S é igual a S0 mais VT. Nesse caso aqui, se levarmos em consideração a questão de como o movimento é uniformemente variado, significa dizer que ele pode possuir uma velocidade inicial e também vai existir uma aceleração. E a gente vai observar que a distância ela vai aumentando conforme o tempo vai passando. Então essa distância aqui vai ser considerada por S de espaço. Então nós temos a seguinte expressão, ó. S é igual a S0 mais V0 vezes o tempo mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Então a gente poderia trabalhar a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Onde o S vai ser o espaço final ou a distância final. O S0 é o espaço inicial. O V0 é a velocidade inicial. O A aceleração e, claro, o T é o tempo. Uma outra equação que também será abordada é a chamada equação de Torricelli. Lembrando que para essa equação, toda vez que não tiver o tempo, toda vez que não for considerado o tempo no problema, significa dizer que nós iremos trabalhar a equação de Torricelli. Então a equação de Torricelli diz o seguinte, ó, V ao quadrado, onde a V é a velocidade, V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Como foi colocado, V é a velocidade final, V0 a velocidade inicial, o A aceleração e ΔS a variação do espaço. Se levarmos em consideração o movimento de um corpo qualquer, vamos supor que ele parta do repouso. Então, do repouso significa dizer que a velocidade é igual a zero. A partir do momento que ele imprimir uma aceleração neste móvel, significa dizer que ele vai atingir uma velocidade final e nesse momento que ele atingir essa velocidade final, vai existir um espaço percorrido ou uma variação do espaço. Essa variação do espaço vai ser dado por ΔS. Lembrando que no exemplo que eu coloquei aqui, eu não mencionei nada sobre o tempo. Então, toda vez que não tiver o tempo, usa Torricelli, ou a equação de Torricelli. Então vejamos aí em alguns exemplos, como aplicar essas equações em alguns exemplos. Lembrando que esse exemplo está na página 68, na questão 30 do livro aí de Física. Diz o seguinte, ó,
uma partícula parte da origem dos espaços. Lembrando que quando se fala de origem do espaço, significa dizer que o S0, ou o espaço inicial, é igual a zero. E realiza um MUV, movimento uniformemente variado, cuja função horária da velocidade é V igual a 1 mais 2 vezes T. No SI, SI significa Sistema Internacional. No Sistema Internacional, a velocidade é dada em metro por segundo, o tempo é dado em segundos, a aceleração vai ser dada em metros por segundo ao quadrado. Então, ó, na letra A ele pede, determine a aceleração escalar e a velocidade escalar inicial V0 da partícula. E na letra B, determine a função horária do espaço para esse movimento. Vamos responder isso aí por parte. Aí, claro, na terceira, na letra C, ele pede para construir os gráficos da aceleração, da velocidade e do espaço em função do tempo. Então, vejamos, ó, como ele está pedindo no primeiro momento, determine a aceleração escalar e a velocidade inicial V0 da partícula. Nesse caso, é só utilizar a equação geral, que é V igual a V0 mais A vezes T. Observe que aqui eu tenho V0 e A vezes T. Então, pegando esta equação aqui, que é dada no problema, e trazendo ela para cá, por comparação, eu posso deduzir que a velocidade inicial, observa aqui, ó, V0, a velocidade inicial vai ser 1 metro por segundo. Por comparação, qual o valor da aceleração? Está aqui, ó, o que acompanha a letra T, 2 vezes T. Então, ó, a aceleração A vezes T, 2 vezes T. Então, por comparação, eu tenho que a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso, para responder essa questão, é só observação. Para a letra B, onde diz o seguinte, ó, determine a função horária do espaço para esse movimento. Lembrando, a equação do espaço, ou a função horária do espaço, será essa, ó, S é igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2, ou a aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Então, como já foi mencionado aí no exemplo anterior, lembrando, ó, o espaço inicial S0 é 0. No exemplo anterior, a velocidade inicial vale 1 e a aceleração vale 2. Então, nós pegamos esta equação geral e é só fazer as substituições. Lembrando, ó, quando diz função horária, significa dizer que vai aparecer o S de espaço em função de T do tempo. Então, ó, substituindo, S0 é 0, velocidade inicial vale 1, substitui, e a aceleração, como aqui é 2, e como eu disse, ó, é a aceleração dividido por 2, então 2 dividido por 2 vai dar igual a 1. Então, nós teremos, ó, 1 vezes T mais, claro, 2 dividido por 2 vai dar 1 vezes T ao quadrado. Então, lembrando aqui que não é necessário eu colocar 1 vezes T mais 1 vezes T ao quadrado. Então, a equação horária do espaço para esse problema é S igual a T mais T ao quadrado. Quando se refere à letra C, que está pedindo para determinar, para construir os gráficos da aceleração, da velocidade e do espaço em função do tempo, então nós temos, lembrando, ó, a equação vai ser essa daqui, né? Então, como já foi determinado lá na letra A, que a aceleração vale 2, no caso tem 2 metros por segundo ao quadrado, e o gráfico da aceleração é um gráfico constante, então nós temos aqui, ó, a aceleração nesse eixo e esse outro eixo aqui, o tempo. Observa que eu considerei aqui os tempos 1, 2 e 3, né? Claro, esse tempo pode passar para 4 e assim sucessivamente. Com relação ao gráfico da velocidade, lembrando que a velocidade inicial vale 1, de acordo com a equação aqui, ó, V é igual a 1 mais 2T, e de acordo com a letra A já foi determinado que a velocidade inicial vale 1. Pegamos esta equação, nós vamos pegar esses tempos aqui, ó, tempo 0, tempo 1, tempo 2 e tempo 3 e substituir nessa equação. Então, substituindo aqui, nós temos V igual a 1 mais 2 vezes 1.
2 vezes 1 vai dar 2, 1 mais 2 igual a 3. Então, para o tempo igual a 1, nós teremos uma velocidade aumentando para 3. Quando o tempo for 2, eu substituo o t por 2. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 mais 1 igual a 5. Quando o tempo for 3, claro, 1 mais 2 vezes 3, 2 vezes 3 dá 6. 1 mais 6 é igual a 7. Então, eu terei esse gráfico aqui, ó, onde nós teremos um gráfico crescente. Nesse caso do gráfico crescente, a aceleração é positiva, já está especificado aqui. Então, aqui, ó, nós temos o gráfico da velocidade em função do tempo. Para o caso do gráfico do espaço em função do tempo, nós iremos, a partir desta equação geral, que já foi determinada na letra B, S é igual a T mais T ao quadrado. Então, nós temos o gráfico. Ó. Observa que eu estou utilizando, nesse gráfico, eu estou utilizando o tempo 1, 2 e 3. Então, substituindo para o tempo igual a 1, nós temos 1, que é T, mais T ao quadrado. Claro, 1 ao quadrado. 1 mais 1 vai dar 2. Então, nós temos aqui, ó, o espaço final igual a 2. Para o tempo igual a 2, lembrando, para o tempo igual a 2, substituindo 2 mais 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 vezes 2 é igual a 4, 2 mais 4 igual a 6. Então, nós teremos esse gráfico aqui, ó. Observa que esse gráfico está fazendo uma curva. No caso do gráfico do movimento uniformemente variado, do espaço em função do tempo, já não se trata de uma reta, como ocorre lá no movimento uniforme. Vejamos aqui, ó, no tempo igual a 3, nós teremos 3 mais 3 ao quadrado. 3 ao quadrado vai dar 9, e 9 mais 3 igual a 12. Então, nós teremos esse gráfico completo aqui, ó. Então, observa que o gráfico está fazendo uma curva ascendente para cima, né? Vejamos outro exemplo. Lembrando que esse exemplo está na questão 31, página 68. Diz o seguinte, ó. A função horária do espaço de um móvel é dada por S igual a 10 menos 5 vezes T mais 5T ao quadrado no sistema internacional. Observa o seguinte, ó, determine a função horária da velocidade desse móvel e letra B, o instante em que o móvel inverte o sentido de seu movimento. Lembrando que quando se fala de inverter o sentido do movimento, significa dizer que o móvel, se ele está se deslocando em determinado sentido, para que ele possa inverter, ele vai ter que parar. Quando para, a velocidade vai ser 0 e ele vai voltar ou inverter o sentido do movimento. Então, vejamos, vamos responder isso aqui também por parte. Lembrando, ó, a função horária, observa que aqui está a função horária de espaço em função do tempo. Então, nós temos, ó, a função horária S igual a S0 mais VT mais A dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Por comparação, novamente nós temos, ó, o espaço inicial é 10, a velocidade inicial é menos 5, e a aceleração, observa aqui, como eu tenho aqui 5, qual o número que dividido por 2 vai dar igual a 5? Então, nós temos que a velocidade é menos 5, tirando daqui, e ó, se você pegar esse 2 aqui e multiplicar por 5, 2 vezes 5 vai ser 10, então a aceleração é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Como ele está pedindo para determinar a equação ou a função horária da velocidade, nós vamos partir dessa aqui, ó. V é igual a V0 mais A vezes T. Então, substituindo, nós teremos V igual a menos 5, que é a velocidade inicial, mais 10 vezes o tempo. Então, aqui nós teremos a equação geral da velocidade, a função horária da velocidade em função do tempo. Lembrando que na letra B ele pede o seguinte, ó, o instante em que o móvel inverte o sentido do seu movimento. Pegando a equação V igual a menos 5 mais 10t, basta lembrar que quando o móvel vai mudar de sentido, significa dizer que a velocidade é igual a 0, a velocidade final. Então, é só substituir na equação. 0 igual a menos 5 mais 10t,
Resolvendo aí, ó, 10t vem para cá negativo, está positivo aqui no segundo membro, vem para o primeiro membro negativo. Multiplica tudo por menos 1, nós teremos 10 vezes t igual a 5. Portanto, t igual a 5 dividido por 2, que o tempo é igual a 0,5. Portanto, após um tempo de 0,5 ou meio segundo, significa dizer que o móvel vai mudar de sentido. Um outro exemplo aqui, ó. Um trem, lembrando que esse exemplo está na página 73, questão 37. Um trem parte do repouso, lembrando que quando parte do repouso, significa dizer que a velocidade inicial é igual a 0. E atinge uma velocidade de 54 km por hora, após percorrer 75 metros em movimento uniformemente variado. Qual a aceleração escalar do trem? Então, ó, vejamos. Se está em repouso, a velocidade inicial é igual a 0. Se a velocidade final é igual a 54 km por hora, cabe destacar aqui o seguinte, ó, essa velocidade, a unidade está em km por hora. Então, você deve dividir por 3,6 para transformar em metros por segundo no sistema internacional. Então, aqui eu terei 15 metros por segundo, 54 dividido por 3,6. E ΔS é igual a 75. ΔS é o espaço percorrido. E ele está pedindo para a gente determinar o valor da aceleração. Então, vejamos, ó, V0, no caso V final, ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A vezes ΔS. Então, é só substituir os valores. 15 ao quadrado, 0 ao quadrado, mais 2 vezes 75 vezes A. 15 ao quadrado dá 225, igual a 150 vezes A. E, claro, 150A igual a 225. Fiz só uma inversão aí. O A vai ser igual a 225 dividido por 150. E nesse caso vai dar uma aceleração igual a 1,5. Então, a aceleração desse corpo, desse trem, é 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, eu espero que fique entendido aí para vocês que no movimento uniformemente variado existe essas equações aí, a equação da velocidade, a equação do espaço em função do tempo e a equação de Torricelli. Então, até a próxima aí.